Boa noite. Que Deus, que Jesus seja o centro na minha vida, que seja o centro na sua vida, que seja o centro na vida daqueles que também estão aqui no culto, na equipe técnica, nos louvores. Que o Senhor seja o nosso centro. Que o reino do nosso Deus possa habitar em nosso coração. Amém? Gostaria de desejar aos irmãos novamente uma boa noite. Que a graça e a paz de Cristo possa encontrar lugar no nosso coração nessa noite. Muito bom estar aqui com os irmãos, Os irmãos em casa e nós aqui. É um contato muito, muito bom. E estamos dando sequência a uma série, Uma série que foi iniciada, há 2 semanas. Tivemos o primeiro episódio, tivemos o segundo episódio. E hoje nós temos aqui o nosso terceiro, que é também o penúltimo episódio dessa série sobre o reino. E como foi dito pelos nossos mensageiros das outras semanas, Se você está gostando da série, se você gostou do primeiro, se você gostou do segundo episódio, e se você está gostando do terceiro episódio, eu tenho para dizer para você que o próximo episódio vai ser ainda melhor, Vai ser ainda melhor. Então marque na sua agenda, próximo domingo, o último episódio da nossa série sobre o reino. E hoje nós vamos estudar um tema muito, muito interessante, porque o que Jesus disse sobre o reino foi, em alguns casos, totalmente distante do que as pessoas imaginavam. Jesus ele surpreendeu muitas pessoas ao falar sobre o reino. E quando a gente imagina um reino, a gente entende que o reino de Deus, assim como todo reino, possui um rei. O reino de Deus, assim como todo reino, possui um rei. E quem é o rei do reino que estamos estudando nessa série? Este rei é Deus. Assim como todo reino, o reino de Deus possui cidadãos. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe que esses cidadãos, por exemplo, em Apocalipse, são chamados de santos. O que é santo, na Bíblia? Santo na Bíblia é uma pessoa que foi separada. É uma pessoa que ela aceitou o convite de Deus de ser o Senhor de sua vida, e essa pessoa se torna uma pessoa separada para Ele. E na Bíblia, quando a gente vai analisar os santos, nós temos vários grupos de pessoas que se encaixam nesses santos, que serão cidadãos do reino de Deus. Nós temos, por exemplo, os mártires. Como João Batista, por exemplo, como João, como alguns discípulos que morreram ali, por Jesus. Nós temos os mártires. Nós temos, por exemplo, em Apocalipse, um grupo especial de pessoas que também faz parte desse grupo dos santos, que são 144 mil. Não vou falar desse tema hoje, mas de uma forma objetiva, os 144 mil são aqueles que passarão pela grande tribulação e receberão o selo de Deus. E eu e você que estamos aqui nesse culto, nessa noite, podemos até fazer parte desse grupo. Além desse grupo, os mártires, os 144 mil, também a Bíblia fala de uma grande multidão que faz parte desses cidadãos do reino. E essa grande multidão, ela envolve todos os santos de toda a história que aceitaram a mensagem de Cristo Jesus. Então este reino, ele tem um rei, ele tem um cidadão, mas ele também tem um modo de viver. Nós percebemos estudando o reino, e Jesus foi bem enfático nisso, por exemplo, no Sermão da Montanha, quando ele fala que as pessoas que vivem nesse reino, as pessoas que farão parte ou que fazem parte deste reino, eles têm um modo de viver, têm um objetivo de vida em comum. É um reino onde prevalece a pureza, onde prevalece o amor, onde prevalece a busca da paz, da mansidão, da humildade. E nós percebemos também que, assim como todo reino, este reino de Deus, ele tem um território. E eu digo mais que o reino de Deus, ele tem um território hoje, e ele tem um território que muito em breve será expandido. Como assim, Douglas? Quando a gente vai para Daniel capítulo 2, a gente vê que lá é revelado que o reino de Deus vai chegar um momento que ele vai encher toda a terra. Ou seja, de uma forma visível, de uma forma tangível, o reino de Deus ele será ampliado. Em várias realidades. Mas a questão que eu queria trabalhar com os irmãos e que eu estava me questionando quando estava estudando esse sermão durante a semana foi: qual é o território do reino de Deus hoje? Será que é possível hoje eu encontrar o reino de Deus? Será que é possível hoje ver o reino de Deus? Será que é possível este reino, de alguma maneira, ele afetar a minha vida hoje? Será que eu consigo encontrá-lo, vivenciá-lo de alguma maneira? E eu queria responder algumas dessas perguntas com vocês nessa noite. Vamos começar aqui a ler a Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 17 é o nosso ponto de partida. E nós vamos responder algumas dessas perguntas através
do livro de Lucas. Será que eu posso hoje encontrar o reino de Deus? Será que é possível ver este reino? Vamos ver aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Vamos ver o que Jesus disse. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Olha o que diz a Bíblia. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que nos chamou, o Senhor é o nosso Salvador. E de uma forma especial, nós te pedimos que o Senhor, nessa noite, mais uma vez, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, mais uma vez, possa habitar em nós, que o Senhor possa falar através do Teu Santo Espírito a Tua mensagem dessa noite, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando eu li esse texto, eu tive duas reações. A primeira reação que eu tive ao ler esse texto foi uma reação de choque. Eu fiquei chocado. Como assim, Douglas, você ficou chocado? Porque algumas pessoas, esse grupo de pessoas fariseus, eles perguntaram: onde está o reino? Como é que ele vai ser estabelecido? Como ele virá? E Jesus responde. E quando você vai analisar a vida desses homens, o grupo que esses homens faziam parte, possivelmente estes homens, na sua vida, eles não conseguiram ver o reino de Deus. E eu fiquei chocado com isso. Por mais que Jesus tenha dito para eles, ele deu aqui o caminho de onde encontrar o reino de Deus. Quando você analisa outras passagens da Bíblia e você analisa a vida dos fariseus, você percebe que a grande maioria, possivelmente, eles não conseguiram ver o reino de Deus. Eles não conseguiram encontrar o reino de Deus. E eu fiquei chocado. Sabe por que eu fiquei chocado? Porque quando a gente analisa a vida desses homens, a gente percebe que estes homens, eles eram homens religiosos. Eles eram religiosos. Eram homens que socialmente eram considerados homens religiosos. Homens que iam ao templo, homens que tinham contato com a Bíblia, que eram vistos com a Bíblia ou com a Torá, naquele contexto ali, daquele tempo. Eram homens que tinham ritos, que tinham práticas. Algumas práticas eram públicas, outras práticas eram particulares. E estes homens eram socialmente vistos como religiosos. Eram homens que tinham contato com a Bíblia. Mas como é que esses homens que tinham contato com a Bíblia, esses homens que eram tão religiosos, talvez os mais religiosos na visão de alguns, estes homens, eles não conseguiram ver o reino de Deus. Olha que negócio, né? Eu comecei a ficar chocado, mas eu comecei a analisar e me perguntar, será que por isso será que é tão difícil ver o reino de Deus? Será que o reino de Deus é muito difícil de encontrar este reino? Será que é algo tão distante da minha realidade? E eu comecei a analisar com calma. Peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Eu comecei a analisar com calma e vi que estes homens não são os melhores exemplos. Eles não são os melhores exemplos. Estes homens, se você analisa a vida deles, eles deram vários passos que os impediram, que os impossibilitaram de ver o reino de Deus. Por exemplo, estes homens, eles não aceitaram o rei do reino de Deus. Eles não aceitaram. Meu amigo, se você não aceita o reino do reino de Deus, você não vai ver o reino de Deus. Foi isso que esses homens fizeram. Eles não aceitaram o rei do reino de Deus. Esse foi o primeiro passo. Porque era um rei diferente dos outros reis. O que é que os outros reis da época, daquele contexto, o que é que eles tinham em comum? Eles ostentavam poder. Eram homens que se cercavam de pessoas ali que eram blindados. Mas este rei, Jesus, era diferente. Era um rei que amava o pecador, mas não tolerava o pecado. Era um rei que falava de mudança de coração. Olha só. E estes homens, eles não queriam mudar o coração, porque eles eram muito... Assim como eu e você, quando a gente se olha, assim, olha para o nosso Deus, a gente se vê tão distante. É a realidade, meu amigo. E estes homens, eles olhavam para si, não, eu não quero uma mudança no meu coração. E eles não aceitaram o rei deste reino. Estes homens, eles não aceitavam o modo de viver deste reino, que será abordado um pouco no próximo episódio. Eles não aceitavam. Certa vez eu li um livro que não tinha nada a ver com Bíblia, que não tinha nada a ver com religião, um livro sobre comunicação e publicidade, sobre redação publicitária, e no início do livro, o autor do livro ele faz questão de dizer mais ou menos o seguinte, ele diz lá no início, eu fiquei chocado, como é que o cara tem nada a ver, mas ele chegou e disse mais ou menos assim, olha, essa ideia de céu para mim não faz sentido para mim essa ideia de céu. Eu prefiro
viver no inferno, porque para mim o inferno é um lugar de farra, é um lugar de festa, é um lugar de ali ter momentos de divertimento. O céu para mim é um lugar muito chato, é um lugar muito chato. E quando eu li essa declaração, ele diz mais algumas coisas, mas em outras palavras, o que ele tentou dizer é mais ou menos o seguinte: o meu estilo de vida, os meus gostos, os meus interesses não são compatíveis com o céu. Não são compatíveis. E quando estes homens, eles olhavam Jesus falando, olha, os humildes, os mansos, espera aí, eu não quero ser manso não, eu não quero ser humilde não. Então esses homens, eles foram se blindando. Estes homens, eles não aceitaram como este reino seria estabelecido. Eles queriam um reino de poder, um reino de pompa. Eles queriam que o seu exterior mudasse, que as condições econômicas mudassem, mas que não que o seu interior mudasse. E estes homens, eles foram se blindando. E estes homens, por último, eles não aceitavam a forma como as pessoas eram convidadas pelo reino. Pessoas pobres, pessoas que tinham uma baixa reputação, pessoas que tinham pecados públicos ali, que durante algum tempo eram mal vistos. Como é que essas pessoas eram convidadas? Estes homens não aceitavam isso. E por isso estes homens, eles não conseguiram ver o reino de Deus. Eles não conseguiram. Mas aí eu tive a segunda reação. Quando eu percebi isso, eu tive uma reação de alívio. Essa foi a minha segunda reação ao ler o texto. Eu me senti aliviado. Por quê? Porque não é porque estes homens não viram o reino, não encontraram o reino, que eu não possa encontrá-lo. O que na verdade Jesus tenta dizer aqui é que o reino, é possível ver o reino de Deus. Amém? É possível ver o reino de Deus. É possível encontrar o reino de Deus. É possível acordar de manhã. É possível, na minha realidade, é possível que o reino de Deus seja uma realidade para mim hoje. Aí eu queria chamar a atenção para um detalhe do texto. Antes eu vou pedir só licença aqui para os irmãos. Enquanto isso, releio o texto, tá? Que eu vou falar aqui, verso 21, releia aí. Verso 21. Olha só, eu vou reler aqui, tem uma partezinha que eu queria chamar a atenção. Se Jesus disse tanto do reino, então, se Jesus falou tanto desse reino, então esse reino ele é possível de encontrá-lo, de vê-lo. Olha o verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está. Olha só, o reino de Deus está. Olha só, Jesus não diz assim, o reino de Deus estava. Jesus não diz o reino de Deus estava. Jesus não diz, olha, o reino de Deus estará. O reino de Deus será. Ele não diz isso. Apesar de que, como a gente vem abordando aqui, o reino de Deus, de uma forma plena, existem detalhes deste reino que serão revelados, que serão desfrutados no futuro. Sim, vai chegar um dia em que em que nós vamos poder encontrar com o nosso Criador e vê-lo face a face. Vamos ter um corpo glorificado, um corpo diferente do que temos. Aquela promessa que eu falei do novo céu, da nova terra no início, essa será uma realidade futura. Mas o que Jesus disse é que o reino de Deus, apesar de o reino também estar relacionado ao futuro, Jesus traz o reino de Deus para uma realidade presente. Jesus disse para os fariseus, o reino de Deus está. Ou seja, há 2000 anos atrás, Jesus disse, não que o reino seria, mas que o reino estava. Ou seja, Jesus traz o reino de Deus como startando ali, usando um termo em inglês, iniciando, sendo uma realidade para os santos de Deus no presente. No presente. Então, se o reino de Deus está no presente, ele pode ser encontrado no presente, ele pode ser visto no presente, então onde está este reino de Deus hoje? Onde está esse reino de Deus hoje? O que é que Jesus disse? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. E quando eu fui estudar, o que é que ele quis dizer com dentro de vós? Se a gente for pegar a palavra ali no original, dentro, quer dizer do lado de dentro. Exatamente do lado de dentro. Do lado de dentro. O que é que ele quis dizer com isso? O comentário bíblico adventista e o livro O Desejar de Todas as Nações, um best-seller, que comenta um pouco sobre os evangelhos, escritos por Ellen White, são unânimes em dizer que Jesus aqui, quando ele disse que o reino começa dentro, ele quis dizer que o reino de Deus começa no coração. O primeiro lugar em que o reino de Deus ele é estabelecido
é no coração. É no meu, é no seu coração. E quando o reino de Deus, ele se estabelece no meu coração, sabe o que ele faz? Ele transforma, ele começa um processo de mudança, de transformação do meu interior, de transformação da minha vida. E o que acontece é que o reino de Deus, ele se estabelece no meu coração, e ele vai mudando, ele vai transformando o meu coração, ele vai transformando a minha vida. E chega um momento em que a minha vida passa a ser um reflexo do reino de Deus. As pessoas me olham, as pessoas me veem, e as pessoas conseguem enxergar ali o reino de Deus. Amém? E eu queria ilustrar essa realidade, para ficar um pouco mais claro, talvez, através da vida de um personagem da Bíblia, que sentiu isso na sua existência, que o reino de Deus foi estabelecido no seu coração e foi ali se espalhando por sua vida. Eu queria ilustrar através da vida de um personagem. E eu poderia escolher vários. Eu poderia escolher Paulo, eu poderia escolher Maria Madalena, eu poderia escolher vários personagens. E poderíamos usar personagens contemporâneos. E também poderíamos, talvez, trazer alguns irmãos aqui na frente para poderem falar. Mas quando eu estava estudando, eu creio que o Espírito Santo de Deus, pelo menos, ele disse, escolha esse personagem para a gente ilustrar. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez, em João, capítulo 1, versículo 40, para a gente ver aqui que personagem é esse, que a vida dele é uma ilustração de como o reino de Deus, ele se estabelece, ele transforma a vida, ele transforma o coração e ele faz com que o cristão, este reino se torne parte da vida desse cristão. João capítulo 1, versículo 40. Olha o que diz aqui, João capítulo 1, versículo 40. Diz assim: era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás também chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O personagem que eu queria destacar aqui, como um ilustrativo desta realidade, é Pedro. Pedro é um dos discípulos, se não o mais conhecido, mas um dos mais conhecidos da Bíblia. Não tem como falar dos evangelhos, não tem como falar de discípulos sem falar de Pedro. Quando você analisa os evangelhos, você vê que onde estava a cena de Jesus, onde estavam a cena de discípulos, quem estava falando, quem estava se pronunciando, quem estava ali sendo mencionado como um personagem que desempenhou um papel na história? Pedro. Pedro, ele, naquela época, nessa história aqui, ele era jovem. Ele era um rapaz jovem. E ele, assim como seu irmão André, havia ouvido a pregação de João Batista. Pedro havia ouvido João Batista dizer, o reino de Deus está próximo. Eu creio que Pedro, ele ouviu João Batista dizer, olha, vai chegar um momento em que aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, ele vai aparecer e ele vai converter, ele vai fazer uma grande revolução. E Pedro estava na expectativa que este momento acontecesse, como foi abordado aqui no primeiro episódio. E o que aconteceu foi que André e João, que eram sócios de um negócio de pesca, eram sócios, nós percebemos esses detalhes assim no texto. Aparentemente eles tinham um tipo de sociedade, um tipo de acordo que eles faziam ali, pescas algumas vezes juntos. Eles disseram, vamos procurar este Messias. E eles foram atrás de Jesus. E sabe o que eles fizeram quando foram atrás de Jesus? Eles encontraram. Se eu for atrás de Jesus, eu vou encontrá-lo. E se eu penso em ir atrás de Jesus, quer dizer que Jesus está indo atrás de mim, né? Através do Santo Espírito. O que aconteceu foi que eles foram. E André e João ficam ali alguns dias com Jesus, escutam as palavras de Jesus e percebem, este é o rei do reino de Deus. E assim como meu irmão lá, mais ou menos 9 anos atrás, ao assistir o pastor Luiz Gonçalves, assistir ao Novo Tempo, ele ouviu um chamado especial e disse, Douglas, nós precisamos estudar a Bíblia desta maneira, nós precisamos visitar este lugar, nós precisamos nos juntar a este povo. André disse, Pedro, achamos o rei do reino de Deus. Aquilo que você está mais esperando aconteceu. Vamos lá. E eu imagino Pedro recebendo essa notícia de que o rei do reino havia chegado, que o Messias havia chegado.
E Pedro, eu imagino na sua afobação, do jeito que ele era, ele disse, só se for agora. Só se for agora. E o que ele fez? Eu imagino ele, vamos agora. Eu imagino ele arrumando ali e indo de encontro a Jesus. Ele está ali, eles foram. Eu imagino Pedro com o brilho nos olhos. Eu imagino Pedro ali sorrindo. Agora sim, agora eu vou chegar e vou saber se ele é mesmo o Messias. E me impressiona esse encontro porque o texto fala que quando Pedro foi se achegando, o texto diz aqui no verso 40, que diz que Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele. Meus irmãos, se o texto diz que Jesus olhou para ele, existe algo especial aqui. Existe um detalhe especial aqui. Nós temos um outro momento em que Jesus também olha para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, neste relato e no outro relato, nós percebemos que Jesus ele faz uma análise de Pedro. Ele faz uma análise de Pedro. Com certeza ali vem alguns flashbacks na cabeça de Cristo. E Cristo começa a analisar Pedro. Eu imagino que se fosse hoje, Jesus estaria naquele momento olhando as redes sociais de Pedro. O que ele estava postando ali? O que ele posta normalmente? Como é que é ele? Como é que é o seu estilo de vida? Quais são os desejos dele? Quando a gente vai fazer uma entrevista hoje de emprego, as grandes empresas, eles procuram profissionais, normalmente contratar, que têm objetivos que são compatíveis com os objetivos da empresa. Que tenham a missão ali da empresa. Jesus olhou os objetivos de Pedro. Jesus analisa os objetivos de Pedro. Pedro era alguém ambicioso, mas também era alguém que queria uma vida diferente. Ele era sincero. Pedro analisa o currículo de Pedro. E o que é que tinha no currículo de Pedro? Provavelmente, se a gente fosse contextualizar hoje, ensino fundamental incompleto. Ensino fundamental incompleto. Jesus olha o contra-cheque de Pedro. O que é que tinha no contra-cheque de Pedro? Na carteira de trabalho de Pedro, não havia nada, porque ele era um pescador. Não tinha trabalho formal, era pescar à noite, e se não chegasse, tinha que arrumar um jeito. Jesus olha o comportamento de Pedro, porque assim, Jesus tinha dois chamados para Pedro. O primeiro, ser cidadão do reino de Deus. O segundo, ser discípulo. Acompanhá-lo, representá-lo. Só que Pedro, naquele momento, era alguém que era impossível. Era alguém que era cheio de confiança em si mesmo. Só que Jesus, analisando tudo isso, Jesus chega a uma conclusão. A primeira conclusão que Jesus chega, analisando a vida de Pedro, Jesus viu quem Pedro era, mas Jesus também viu quem Pedro poderia se tornar com o seu poder. Jesus chega à conclusão de que era a hora de resgatar o seu filho. Jesus tinha vindo morrer para salvar Pedro. E Jesus viu como o seu poder poderia mudar a vida de Pedro. Pedro tinha tudo para ser um grande cidadão do reino de Deus. Pedro tinha tudo para ser um grande pescador de homens. Pedro tinha tudo para ser um grande homem de fé, embora não estivesse preparado, embora não tivesse ali aptidões naquele momento. Mas Jesus viu além. E o que a gente percebe é que depois daquele encontro, Pedro ele aceita Jesus como o rei de sua vida. E Pedro começa a acompanhar Jesus. Pedro começa a ouvir os ensinos de Jesus. Os conselhos, os ensinos. Pedro começa a ver como Jesus tratava as pessoas. Pedro começa a ter uma experiência, um estágio prático. Pedro começa a ver. Pedro começa a desfrutar da presença do maior mestre de todos os tempos, do Salvador Jesus. E sabe o que acontece na vida de Pedro? Tudo muda. Tudo muda. Primeiro, Pedro se torna um cidadão do reino de Deus. Pedro aceita Jesus como o rei de sua vida. E a vida de Pedro começa a ser mudada. E quando a gente vai analisar, eu avanço aqui com vocês, convido vocês a abrirem em Lucas capítulo 5, versículo 4. Vamos ver o que acontece com a vida de Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 4. Depois desse momento, Lucas 5, versículo 4 diz o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Verso 8. Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa é a história da grande pesca, né? Pedro, André,
João, Tiago, ainda não haviam deixado tudo para seguir Jesus. Eles já eram seguidores, mas ainda não estavam, utilizando um termo moderno, full time. Dedicação total, integrada a estar com Jesus. Mas naquele momento tudo mudou. Porque Jesus, eles passaram a noite todinha pescando, não conseguiram nada. Aquilo ali foi a mão de Deus ali, a providência de Deus. E ali Jesus chega e Jesus diz, lançai de novo as redes. Jesus quis dizer para Pedro, quis dizer para os outros discípulos e para Pedro de forma específica. Pedro, porque havia ali uma preocupação de como seria ser um discípulo, de como seria seguir, porque João Batista havia sido preso. E Jesus ali naquele milagre, ele quis garantir para Pedro de que ele susteria as suas necessidades. E o que acontece é que naquele milagre, Pedro viu algo que eu e você também podemos chegar a essa experiência, mas que alguns personagens bíblicos como Daniel, como Isaías tiveram, ele viu a glória de Deus. Ele viu ali a divindade de Jesus, naquele momento. E quando ele viu a divindade de Jesus, ele percebeu uma coisa: eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou imperfeito, eu sou um pecador. E aí ele vai aos pés de Jesus e diz assim, retira-te de mim, eu sou muito indigno, eu sou muito pecador. E quando eu analiso essa história, eu percebo que o reino de Deus transformou a forma como Pedro se enxergava. Pedro começou a se enxergar como alguém que era dependente de Deus. O reino de Deus transformou a forma como ele enxergava as glórias deste mundo, porque havia tido uma grande pesca. Talvez Pedro ali pudesse ficar ali 3 anos, 2 anos, não sei, com aquela quantidade de peixes, rapaz, aqui dá para a gente segurar algum tempo. E foi nessa grande pesca que Pedro pensou, não, eu prefiro as glórias do reino de Deus. Nós percebemos isso. O reino de Deus, avance comigo em João 21, versículo 17. Um outro detalhe que foi mudado na vida de Pedro, esse detalhe é importante. João versículo 21, versículo 17 e 18, diz o seguinte: pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu, por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. A gente percebe que o reino de Deus transformou a forma como ele enxergava os propósitos de sua vida. Pedro chegou um momento da sua vida que os propósitos da vida dele, o grande propósito da vida dele, era que os sonhos de Deus se concretizassem em sua vida. Era ser um pastor de ovelhas. Pedro se dedicou a sua vida a ser um grande pastor de ovelhas, a ser um grande pescador de almas. O propósito da vida de Pedro, quando o reino de Deus ele começou a fazer parte da sua vida, se tornou que os planos de Deus, os propósitos de Deus se cumprissem em suas vidas. Agora, avance comigo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Aqui é um texto que o próprio Pedro escreveu. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte, versículo 8 mesmo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando estudamos a vida de Pedro, nós percebemos que o reino de Deus transformou as suas falhas de caráter e a forma como ele enxergava as pessoas. A gente percebe que um dos grandes defeitos de Pedro era ter um modo diferente de tratar as pessoas, especialmente aqueles que não faziam parte de Israel. E nós vemos aqui Pedro dizendo, você deve ter amor intenso para com seu irmão. O reino de Deus transformou a forma como Pedro tratava as pessoas, como Pedro enxergava a sua relação que deveria ser com as pessoas. E penúltimo, Atos capítulo 2, versículo 38. É o penúltimo texto. Atos capítulo 2, versículo 38. A gente vê aqui mais um outro detalhe da vida de Pedro. Atos capítulo 2, versículo 38 diz assim, Pedro pregando, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Sabe o que eu percebo? Que o reino de Deus transformou as palavras de Pedro, a direção da vida de Pedro. Agora a vida de Pedro
não era guiada pelos seus impulsos, mas pelo Espírito Santo de Deus. As palavras de Pedro tinham poder, as palavras de Pedro tinham poder do Espírito Santo. E quando ele pregou, 3.000 pessoas foram batizadas, foram convertidas, se arrependeram. Olha só que mudança nós percebemos. E a última, Atos capítulo 4, versículo 13. Pedro foi levado ao tribunal. E o verso 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O reino de Deus transformou a postura de Pedro, as atitudes de Pedro e até mesmo a forma como as pessoas enxergavam Pedro. O reino de Deus era tão parte da vida de Pedro que quando as pessoas olharam para Pedro, os olhos de Pedro, o falar de Pedro, a vida de Pedro, a postura de Pedro, e viram: este é um homem de Deus, este homem foi transformado por Deus, este homem é um representante de Cristo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Foi isso que aconteceu com Pedro. Nós vemos a vida de um homem que se achegou a Cristo, que se aproximou dele e toda a sua vida foi transformada. E isso acontece na minha vida também. Se eu me permitir, se eu me chegar a esse Jesus, a minha vida vai ser transformada. Tudo vai mudar. Tudo pode mudar. E é por isso que eu disse no início: onde está o território do reino de Deus hoje? Sabe onde ele está? Está no meu coração, está na minha vida. Sabe onde o reino de Deus está? Está em todas as vidas de todos os cristãos, na tua vida, na minha vida. É onde está o reino de Deus hoje. E aí eu queria finalizar fazendo dois apelos para você. O primeiro apelo: entregue a sua vida ao rei deste reino. Esta mensagem, esta verdade, essa história de Pedro nos leva a entendermos que precisamos entregar a nossa vida ao rei deste reino. É o primeiro passo. Aceitarmos ser um cidadão do reino de Deus. E o segundo apelo nessa noite é para que nós possamos viver como cidadãos do reino de Deus. A história de Pedro mostra que a sua vida foi transformada. A sua vida é um reflexo deste reino. Será que a minha vida, será que a sua vida tem sido um reflexo do reino de Deus? Que eu e você possamos permitir que o Espírito Santo possa transformar a nossa vida, assim como transformou a vida de Pedro. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos convidou, o Senhor nos redimiu, o Senhor veio para nos salvar e para nos chamar, nos convidar para sermos cidadãos do reino de Deus, Pai. Nos aceita, Pai, como teus cidadãos, e assim como o Senhor atuou na vida de Pedro, que o Senhor também possa atuar na nossa vida, Pai. Que o nosso coração possa ser o primeiro lugar onde o reino de Deus é estabelecido. Que a nossa vida também, Pai, possa ser um reflexo do reino de Deus. Que o reino de Deus possa ser encontrado dentro de nós, Pai. Quando estivermos amanhã no trabalho, quando estivermos na nossa semana, na nossa vida, que nós possamos viver, Pai, que o Senhor nos ajude a viver através do Santo Espírito como cidadãos deste reino, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, Pai. Perdoa muitas vezes a nossa incapacidade, em função das nossas escolhas, de ver o Teu reino, assim como aqueles homens, mas que o Senhor hoje nos resgate, que o Senhor hoje nos salve novamente, para que possamos estar contigo para todo sempre, para que possamos desde já sentirmos as bênçãos, sentirmos as glórias, desfrutando diariamente do Teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.